também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Já ouvimos mensagens poderosas, né, capazes de mudar o mundo inteiro. Palavra que tem poder. E a mensagem começou aqui essa noite, né, falou sobre a árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes. Muito importante. Essa semana eu pude ver uma entrevista de uma banda gospel, uma das primeiras bandas gospel, né? Por acaso uma das minhas favoritas. E o rapaz, na hora que o entrevistador falou com ele, olha, não dá para falar com você sem falar na tal banda. E ele falou, olha, eu sinto muito alegre, porque aquela banda é uma árvore, uma boa árvore que foi plantada e que deu bons frutos. Eu sou fruto daquela árvore. E aqui também nós temos aqui uma árvore plantada, a Catedral da Adoração, que nós já colhemos pastores, diáconos. E eu também, mais à frente, eu quero dizer, olha, eu sou fruto daquela árvore também. Mesmo que eu não tenho hoje uma grande bagagem de ser um pregador eloquente, fervoroso, mas quem sabe lá na frente eu falo, olha, eu sou fruto daquela árvore. Porque o Senhor, a obra que o Senhor levantou, está fazendo na nossa vida. E nós temos a oportunidade de vir na frente expressar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Há muitos que morrem por aí, sufocados, porque não tem a oportunidade de expressar aquilo que Jesus tem feito na vida deles. Mas graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Eu tenho um combate se eu não tivesse nada de falar a respeito de Jesus. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu quero convidar a igreja para ler comigo apenas o texto bíblico no livro de São Lucas, capítulo 3. Gostaria de todos de acompanhar seu texto. Quero ler o texto, Lucas, capítulo 23, e o versículo 26, que fala sobre a crucificação de Jesus. Que para mim é um dos maiores acontecimentos da Bíblia Sagrada, porque foi com a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição, que trouxe os direitos de perdão e reconciliação com Deus. Aleluia! Vamos dizer assim, o versículo 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregar atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes: Filhos de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes os estéreis e velhos que nunca geraram e os seis que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fizeram isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. O povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Filho de Deus, o escolhido. Aqui a palavra de Deus fala sobre a crucificação de Jesus, né? E o que eu tirei aqui nesse texto, uma coisa que me chamou muita atenção, é que fala que as pessoas seguiam Jesus, na crucificação de Jesus. Em todo o ministério de Jesus na terra, o próprio Jesus convidou as pessoas para sigam-me. E muitas pessoas seguiam Jesus com vários propósitos, com vários interesses. Uns queriam receber a cura, e quando recebiam, se julgavam ter recebido tudo, simplesmente iam. Não voltavam nem para agradecer Jesus. Isso aconteceu lá quando fala a respeito dos 10 leprosos. Os homens que viviam discriminados pela sociedade, não podiam nem sequer chegar perto das pessoas. E viram Jesus de longe, né, clamaram desesperadamente: Jesus, filho da vida, né?
tem misericórdia, e queria a cura de Jesus logo, falou para ele, olha, vai até o sacerdote. No caminho eles viram, voltaram e receberam a cura. E nenhum deles voltaram, apenas um voltou, o estrangeiro voltou para agradecer Jesus. No dia de hoje também não é diferente. Muitas pessoas seguem a Jesus com vários interesses, com vários motivos para servir Jesus. Eu também tenho motivo para servir Jesus, eu creio que cada um aqui tem motivo para servir Jesus. Amém? Olha aqui no texto, eu quero falar sobre o primeiro versículo aqui, o 23, fala sobre um homem chamado Simão de Cirene. Simão de Cirene, a Bíblia não fala muito sobre esse homem. Somente no capítulo, no livro de Marcos, fala que esse homem era pai de Rufo e Alexandre. Não mas comentários sobre esse homem. Mas, segundo os historiadores, fala que esse homem, ele era de Cirene. Cirene era uma colônia grega no norte da África. E esse homem vinha de lá. Então, é um versículo muito conhecido pelos irmãos africanos. Ele diz, olha, irmãos, eles têm o orgulho desse homem. Você vê aquele homem, nosso irmão, ele ajudou a carregar a cruz de Jesus. Eu não sei até que ponto eles podem se orgulhar, porque Simão, ele não se voluntariou a carregar a cruz. Ele foi, a Bíblia diz que ele vinha do campo e quando chegou na multidão, que ele já sabia que ali o pessoal estava conduzindo Jesus para explicá-lo, e ele viu, olha, eu vou lá ver, deve ser a última despedida, ver Jesus pela última vez. E os soldados o agarraram e quiseram carregar a cruz de Cristo. Então, por eles dizerem que era africano, eu imagino que seria um homem forte, né, bem forte fisicamente, a ponto de chamar a atenção do soldado. Mas nem com todo o seu porte físico, ele jamais poderia conduzir aquela cruz, porque aquela cruz simbolizava o pecado da humanidade, simbolizava ali o peso de todas as nossas transgressões, e somente Jesus era capaz de conduzir aquela cruz até o seu destino. Por isso, a cruz voltou aos ombros de Jesus, e ele ali carregou até o monte chamado Caveira, e ele foi crucificado. E no texto também fala sobre as filhas de Jerusalém, né? Que no momento que Jesus era rejeitado pelos asiáticos, que era ali representado pelo povo judeu, era rejeitado ali pelos europeus, que eram soldados romanos, né? E todo o povo, discípulos de Jesus, aquele povo que seguia Jesus tinha feito tantos milagres na sua vida, aquela hora, Jesus podia ver ali o seu rebanho disperso. Ver Paulo, não. Ninguém estava ali na frente de Jesus para poder apoiá-lo, né, para poder dar um certo apoio para Jesus. E agora chega aqui essas mulheres. Poderia ser um momento importante para Jesus. Mas, mesmo que Jesus tenha entendido a atitude daquelas mulheres, eu creio que ele não aceitou muito aquilo, porque a ponto de chegar e falar para elas, olha, não chorais por mim, chorais por vocês mesmos e por vossos filhos. Isso por quê? Porque a gente não pode deixar passar desapercebido que naquela época as mulheres que moravam no campo estavam sempre no campo, trabalhando com as suas famílias, cumprindo com as suas obrigações. E eles que viviam na cidade não participavam da vida pública, estavam sempre dentro de casa, ocupados com seus afazeres. Agora, daquela situação em que elas viam Jesus teve seu ministério, né, terreno, andou por Jerusalém, pela Galileia, e aquelas mulheres nunca saíram para adorar Jesus, para demonstrar o seu amor por Jesus. Mas ali agora, naquela situação, elas vieram, demonstrando a sua simpatia, a sua emoção por Jesus. Mas Jesus, dá para entender que Jesus ele quer muito mais do que a nossa simpatia, ele quer muito mais do que a nossa emoção. Porque hoje é muito fácil nós simpatizar com Jesus, uma vez por semana, nos primeiros dias do ano. Mas Jesus ele quer muito mais quando nós dedicamos nosso tempo ao Senhor, quando nós consagramos a nossa vida a Jesus. Quando eu falo também sobre duas mulheres, Marta, Maria, vice-versa, Maria e Marta. Diz que quando Jesus veio na casa daquelas mulheres, Maria, ela logo foi para a presença de Jesus e ali passava o seu tempo ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo com Jesus. Enquanto Marta estava sempre ocupada com seus afazeres. E o que aconteceu? Quando o irmão dessas mulheres morreram, Lázaro, Jesus ele estava numa certa parte, ele já vinha com a intenção de ressuscitar Lázaro. Então Marta, logo, quando ela soube que Jesus estava por perto, ela largou os afazeres e foi correndo. Né? Já chegou logo, olha,
o meu irmão morreu, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que tudo que você pedir a seu pai, ele lhe concede. Jesus simplesmente falou agora, olha Marta, na verdade seu irmão morreu, mas ele vai ressuscitar. Eu sei disso, que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Jesus não deu muita confiança para Marta, quando Marta virar e foi embora. Ela não recebeu. Jesus não foi atendido por Jesus. Por quê? Porque ela estava sempre ocupada com seus afazeres, ela estava sempre ocupada com as coisas desse mundo. Ela foi, chamou a Maria. O mestre está por aí. O que aconteceu? Maria foi logo correndo, e a Bíblia diz que quando Maria chegou diante de Jesus, ela prostrou-se diante de Jesus e ela adorou Jesus. E no momento que ela estava adorando Jesus, ela expunha para Jesus ali toda a sua necessidade, a dor que ela sentia, a ponto de Jesus se tocar naquela situação de Maria e logo perguntou onde está o seu irmão. Os irmãos conhecem toda a história. Jesus concedeu a bênção a Maria. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós dedicamos nosso tempo ao Senhor, quando nós consagramos a nossa vida, quando nós buscamos a Deus em oração, o Senhor ele não resiste, ele responde. E é isso que o Senhor faz em nossa vida. Nós devemos seguir a Jesus, não simplesmente por obrigação, como seguir aqueles homens, e também não simplesmente simpatizar com Jesus. Devemos seguir a Jesus por amor, devemos seguir a Jesus em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Aleluia. Também a Bíblia, nesse texto, fala também sobre dois homens, que são os criminosos, que estavam seguindo ali. Aqueles homens queriam estar em qualquer outro lugar, menos naquela multidão, que eles seguiam ali porque eles eram obrigados. Eles iam também ser crucificados juntamente com Jesus, mas eles iam ser crucificados por um erro que eles tinham cometido, pelos seus delitos. Eles eram ladrões, era tudo de ruim que existia naquela sociedade. Então eles estavam ali também e seguiam para pagar por todos aqueles erros que eles tinham feito. Então nessa caminhada, eu creio que no momento seguindo ali naquela cruz, já naquela cruz, aqueles homens, eu creio que o coração daqueles homens só existia ódio, só existia raiva, angústia, eles sentiam desprezados pela humanidade, eles sentiam ódio dos carrascos, daqueles juízes que concederam a ele aquela sentença. E também estava ali ao lado dele Jesus, que nada devia, mas Jesus estava ali sendo crucificado pelos nossos pecados. E diz então que naquela cruz ali, aqueles homens, ao ser crucificados, ou melhor, aqueles homens ali para ser crucificados, eu creio que era para eles tudo estava perdido. Já tinha perdido toda a sociedade onde ele vivia, os seus amigos, tinha perdido a sua família, e talvez eles pensaram que naquele momento até o próprio Deus teria abandonado eles, a ponto de chegar o levito bandido. A Bíblia fala, em tom aqui mais calmo, mas eu creio que na situação que ele estava, ele só não gesticulavam para Jesus porque ele estava cagado. Ele falou: olha, Senhor, Filho de Deus, desça dessa cruz, faz alguma coisa por nós. Tinha um momento desesperante na sua vida, a ponto de chegar o outro, o seu próprio amigo, para reconhecer, falar: olha, nós estamos aqui pagando pelos erros que nós temos cometido, mas esse homem ele nada fez. E quando ele pôde olhar para Jesus, e no momento que ele olhou para Jesus, ele pôde contemplar. Jesus já olhava, pôde contemplar o olhar de amor de Jesus, e Jesus o amava. E naquele momento, aquele homem ele teve a oportunidade de pedir a Jesus. Poderia pedir a Jesus qualquer coisa: por exemplo, Senhor, me livra dessa cruz, Senhor, me dá mais uma oportunidade para me consertar os meus erros. Mas ele simplesmente acreditou no poder de Jesus. Então ele formulou a frase: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele então acreditou no poder de Jesus, de poder conduzir ele ao reino, ao seu reino eterno. E naquela cruz ali, no momento de muita tristeza, no momento em que Satanás achava que Jesus estava vencido,